Conheci a Daniela há alguns anos na Universidade Estadual de Feira de Santana. Na época fazíamos graduação, ela em psicologia e eu em letras. A gente se conheceu no espaço que ela mediava sobre Marguerite Duras e Lacan. E agora nos reencontramos anos depois, em 2022. Ela na UFBA, em Salvador, e eu na UFMG, em Maceió, como canta o período remoto. E talvez o aspecto mais engraçado de tudo isso tenha sido o exercício, proposto pela Lúcia na disciplina, de que o podcast fosse feito por alguém da UFBA em parceria com alguém da UFMG. E aconteceu esse encontro, que é um encontro muito improvável e que estamos muito felizes em estar dialogando novamente. E sobre Allan Sol, sobre o infinito, sobre Lacan, sobre literatura. Provo a ausência do medo enquanto faço. Leio e lanço ao mar, saindo talvez da finitude rumo ao infinito, por instantes. Salvador, dezembro de 2022. Sobre cada texto, escrito no decurso dos meses, era preciso realizar um trabalho que desenhasse uma linha de fulgor. Escreve Maria Gabriela Liansol em O Sonho de que Temos a Linguagem. Desmontagem de imagens e sons. Um sonho. Era uma casa, havia uma mulher e um rapaz jovem. Não vejo contornos, feições. A mulher me convida a dar um salto. Pulo e tombo. Não havia chão para barrar a queda. Acordo no instante em que perco o controle do corpo. Na cama, o corpo estremece. Na vida, acordes. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. É só empurrá-lo e respirar. É só empurrá-lo e respirar, disse Krenak. No diário para Lúcia, eu escrevi sobre a terceira confidência, a cena infinita. Em busca de afetos, Liansol exige muito de mim. O primeiro turno de hoje foi um bocado cansativo. Habitei por 5 horários e um intervalo uma escola empobrecida pelo bolsonarismo. Inspiro-me em Liansol e no seu modo de sobreviver a realidades sombriamente banais. Mas não poucas vezes adoeço. Fazer esse exercício da escrita pode ser algo que eu continue tentando. Escrever para não morrer. Rumo aos afetos. No encontro de hoje sinto o sono. Tento apenas manter-me acesa. E assim eu fiz. Pus uma nota, escrevo depois. Fui a Liansol e então escrevi. Vou rumo ao Diário 3 em busca de pistas. No percurso, pensei sobre andorinhas, sobre texto e como ler. Para viver, é preciso procurar nas trevas. Para continuar a viver, é preciso procurar no azul, disse Liansol. Compartilho com Liansol o mesmo medo da melancolia, principalmente quando mal se espera. Uma andorinha tem o potencial de afastar qualquer noção de identidade que nos ancora. Uma andorinha com seu olho vidrado de impotência, a expressão de uma aluna dislexa, um cego mascando chiclete. Senti o medo de perder a identidade, mesmo sabendo que nada mais doce do que um lugar solitário liberta do medo, ou quando o medo liberta. Há o insondável perfeitamente claro, disse Liansol. E navegamos desprendidos dos conceitos, da língua, da voz muda e então o vislumbre. E a vontade de descrever para alguém os modos de fazer que nos prendem. Hoje, espero apenas que a andorinha voe e continue a ser andorinha. Estou indisposta.
Sou tocada no braço esquerdo. Ouço o infantil da voz. Amanhã falarei sobre isso. Uma voz trêmula no meio da passagem, o movimento, a voz ao lado, o gesto da voz, ecos, a voz muda, a voz retorna. A lágrima não é do eu, é sempre o outro que chora. Nomear, uma voz trêmula que fala como quem acabou de chorar. Coisas retumbantes, um resto que se conta. Dissemina-se, prolifera, está todo presente e, no entanto, continua sem poder aferir-se. Escreve Liançol em Inquérito às 4 Confidências. No meu diário para a Lúcia, eu comentei sobre uma entrevista que eu vi no Ciclo Selvagem com Ailton Krenak, no qual ele fala da experiência de responder uma pergunta para um líder Yanomami no final do século XX, quando o líder pergunta para ele se é verdade que há muitos brancos, né, lá fora. E aí o Ailton não sabe como responder, porque ele se vê num dilema. Para os Yanomamis, tudo aquilo que se pode contar nos dedos já é considerado muito. E ele faz assim: olha, os brancos são tanto quanto as estrelas do céu, as folhas das árvores. E aí ele vê a expressão de assombro, né, na face do líder indígena. Isso me lembrou um trecho, na verdade, quando eu estava lendo Liançol, eu me lembrei dessa entrevista, porque a Liançol, em algum momento, ela narra que está sentada, né, embaixo de uma árvore, e ela pega as folhas e ela vai brincando com as folhas, assim, e aí ela se assombra, ela fala assim, quantas folhas? E ela faz assim, quanta gente, meu Deus, né, não vale a pena contar. Eu pude cruzar algumas ideias que para mim foram inevitáveis. Quando o Liançol diz que escrever para não morrer é ir rumo aos afetos. Me lembrou muito alguns trechos do texto do Ailton Krenak sobre ideias para adiar o fim do mundo, que na verdade foi um discurso transformado em livro, na qual ele diz que este tempo que vivemos é um tempo especialista em criar ausências, né? E que isso gera uma intolerância muito grande com aquelas pessoas que ainda é capaz de experienciar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar, por exemplo. Ailton Krenak também se refere às pessoas que são capazes de viver como constelações de gente que estão por aí, né? E ele diz que a principal provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar uma história. Poder contar uns com os outros. E quando você sentir que o mundo está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. A voz retorna. A lágrima não é do eu, é sempre o outro que chora. Nomear, uma voz trêmula que fala como quem acabou de chorar. Coisas retumbantes, um resto que se conta. Dissemina-se, prolifera, está todo presente e, no entanto, continua sem poder aferir-se. Escreve Liançol em Inquérito às 4 Confidências.